Feitosa. Tá ok? Obrigado, pessoal. Passa a É palavra, então, para Ricardo, isso aí. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-lo aqui a bordo nessa apresentação. Todos enxergam aí, a apresentação está nítida aí para todos? Sim, tá sim, Ricardo. Ok, então eu posso começar, certo? Certo, vamos lá. Bom, o objetivo dessa apresentação é apresentar o trabalho que a gente desenvolveu ao longo aí dos últimos 2 anos no mestrado. E o título do nosso trabalho foi Geração e Distribuição de Chaves Criptográficas Simétricas através da sincronização intermitente de circuitos eletrônicos caóticos acoplados. Tudo bem? Bom, e eu vou fazer uma pequena introdução e eu gostaria de introduzir o tema dizendo o seguinte: toda instituição, seja ela pública ou privada, ela possui diversos ativos. Aqui nós temos ativos de recursos computacionais, o homem é um ativo, a informação é outro tipo de ativo, os imóveis da instituição é outro tipo de ativo e os dados brutos é outro tipo de ativo. E o nosso objetivo aqui é proteger tanto os dados quanto a informação. O objetivo do nosso trabalho é exatamente proteger tanto os dados quanto as informações dessas instituições. Por quê? Simplesmente pelo fato disso aqui, ó, uma reportagem aqui de 13 de junho de 2021, a gente observa aqui, o gigante da carne, JBS, pagou 11 milhões a hackers. Por quê? Por sequestro de dados, de informação. Além disso, ó, mais de 2.000 empresas e governos sofreram ataques de hacker. E aí eu trouxe aqui, ó, uma informação de agora, de 8 de fevereiro, dessa empresa aqui, mostrando o volume de dados que sofreu ataque de ransomware, que é um ataque que atinge a base de dados de uma empresa para sequestrar esses dados e depois cobrar um resgate por isso. E a gente tem outros tipos de ataque aqui, que é o ataque de espionagem. E o nosso trabalho se propõe exatamente a proteger esse tipo de dado que trafega na internet, na rede mundial de computadores, fazendo o quê? A proteção aqui, fim a fim, para que um terceiro, mesmo que tenha acesso a esses dados, ele não consiga entender a mensagem que ali está escrita. Para isso aí, eu vou precisar construir uma base teórica, construir não, né? Pincelar uma base teórica para que vocês entendam o sistema proposto, eu vou construir uma base teórica aí da parte de criptografia e de sincronização de sistemas, tá? Então, o que é essa criptografia? Criptografia vem do grego criptos, esconder, mais grafo, escrita. Então, no final das contas, é esconder uma informação através da escrita. Aqui a gente tem um sistema criptográfico, onde eu tenho um emissor, o emissor emite um texto claro, que passa por um processo de criptografia, vira um texto cifrado, e no destino ele é descriptografado e vira um texto claro novamente e entrega ao receptor. Então, todo mundo que tiver acesso a essa informação aqui no meio de comunicação, na internet, em princípio, não deveria ter acesso à informação do texto claro. Existem 2 tipos de chave criptográficas, né? A chave de criptografia simétrica, a característica desse tipo de criptografia é que as chaves que encripta e decripta, ela é exatamente a mesma chave e ela é compartilhada pelo meio de comunicação seguro, tá? Então, de posse do texto claro e da chave como input em um algoritmo de encriptação, o texto claro vira um texto cifrado que trafega pelo meio, no destino ele faz exatamente o processo inverso. Utilizando a mesma chave, ele recupera o texto claro a partir do texto cifrado. E a segurança desse tipo de chave aqui, simétrica, reside na manutenção do segredo da chave secreta, que é essas daqui. Se um terceiro, um atacante, tivesse essa chave, acabou. Ele vai conseguir facilmente decriptar. Tudo bem? O outro tipo é a criptografia de chave assimétrica. Aqui eu tenho 2 tipos de chave. A chave privada, que tem que ser mantida em segredo pelo destinatário, ou seja, por quem vai receber a mensagem, e a chave pública dele, no qual ele divulga para o público de um modo geral. Então, a pessoa que quer encriptar um texto, ela tem como entrada o texto claro e a chave pública do destinatário.
passa por um algoritmo de encriptação, isso vira um texto criptografado que trafega no meio de comunicação aí, a internet, no meio de comunicação público, no destino, ao invés de, nesse caso aqui, ele utiliza a chave privada para como input e o texto cifrado, para poder obter o texto claro. E a segurança desse tipo de criptografia de chave assimétrica está no fato de as chaves públicas e privadas não guardarem correlação. Eu não posso ter informação de uma na outra e vice-versa, porque senão o cara consegue decriptar a mensagem. E, além disso, a gente tem que manter a chave privada em segredo. Se alguém descobrir a chave privada, eu consigo decifrar o texto cifrado e obter o texto claro, tá? O objetivo do nosso trabalho, como lá no título já está dizendo, é fazer sistema criptográfico simétrico. Então, eu vou me ater agora ao sistema criptográfico simétrico. E aqui, nós temos aqui um sistema criptográfico simétrico, onde aqui a gente tem 3 atores, Maria, José e João. Aqui, os atores legítimos numa conversação é Maria e José. Então, Maria envia a mensagem M, tá? Essa mensagem passa por um algoritmo de encriptação e a mesma chave que é gerada para o remetente, ele também é gerada pelo destinatário. Essa chave, ela trafega por um canal de comunicação seguro, ela tendo como input a chave e o meio, ele encripta a mensagem que trafega pelo meio de comunicação público e no destino é feito exatamente o processo inverso. E aí ele recupera a mensagem e entrega a José. João, que é um atacante, se obter a informação aqui e não tiver de posse da mensagem, que é o que ele quer descobrir, e da chave, ele simplesmente vai obter alguma coisa que não é a mensagem. E aí o sistema está garantido. E é isso que a gente vai buscar, tá? Há diversos métodos de criptografia clássica, tá? E que se subdividem em cifras de substituição e cifras de transposição. Mas o único que me interessa aqui é uma cifra teórica, que é a conhecida como one-time pad, que é uma cifra que diz o seguinte, ó, que se você atender, se a tua chave atender aos requisitos desse one-time pad, o teu sistema ele é incondicionalmente seguro. E o que é que diz o one-time pad? Quais são os requisitos que a chave tem que atender? O primeiro requisito é a chave tem que ser completamente aleatória e sem correlação alguma com o texto claro, tá? Tão longa quanto o texto claro, utilizada uma única vez e compartilhada por um meio seguro. É atrás disso aqui que o nosso sistema foi buscar e é isso que a gente se propõe a oferecer para dizer que o nosso sistema é seguro incondicionalmente e atende o one-time pad, naturalmente, né? Tranquilos? Uma vez dito isso, eu vou passar agora para a parte de sincronização de sistemas caóticos, tá? Para isso aí, há diversas formas de sincronizar sistemas caóticos, né? A gente optou por trabalhar com o sistema por acoplamento difusivo unilateral ou controle de feedback de ganho, isso é a mesma coisa, né? E aqui nós temos duas equações vetoriais, essa e essa daqui. Aqui, essa equação vetorial é a equação que modela o sistema mestre, tá? E aqui nós temos F é o fluxo do oscilador mestre, que nada mais é do que o campo vetorial no diagrama de fases, e aqui X1 é a posição no espaço de fase n-dimensional do oscilador mestre, tá? Bom, do outro lado, eu tenho aqui as mesmas condições para o oscilador escravo. E aqui, destacado em amarelo, eu tenho o termo de acoplamento, que é dado aqui por uma força de acoplamento, tá? Que a depender dessa força de acoplamento, o sistema pode sincronizar ou não. Se essa força de acoplamento for fraca, o sistema não sincroniza, então é a partir de um determinado limite que o sistema começa a sincronizar. Aqui eu tenho a matriz de acoplamento, é ela quem vai dizer em qual variável de estado eu vou, do oscilador mestre, eu vou sincronizar, tá? E aqui eu tenho uma diferença vetorial entre a posição no espaço. Esses termos aqui, eles estão multiplicando, tá? Isso aqui não é uma função, não, tá? O E não é x1 não é uma função, não, como é o caso aqui. E qual é a ideia aqui? A partir da transmissão de uma das variáveis de estado para o oscilador mestre, o oscilador escravo faz com que o oscilador mestre, através desse termo de acoplamento,
siga sua dinâmica. Obviamente que para um nível adequado de força de acoplamento, tudo bem? E aí, uma forma de fazer isso é controle de feedback negativo, por quê? Porque se eu tiver diferença aqui de trajetórias entre o oscilador mestre e o escravo, a gente faz uma realimentação dessa informação no oscilador escravo, forçando com que ele siga o oscilador mestre e sincronize. É isso que a gente faz na prática. E aqui é o sistema Goutier-Bienfant, que é o sistema que a gente utiliza como plataforma para fazer a geração de caos, e é ele que utiliza, e a gente utiliza ele no sistema proposto. Por que a gente utilizou o sistema de Goutier-Bienfant? Pelo simples fato de ele ser um gerador de caos, excelente gerador de caos, ele ser de modelagem matemática simples, de fácil construção e de baixo custo, tá bom? O oscilador de Goutier-Bienfant é bem estabelecido na literatura, onde aqui eu tenho um resistor negativo que é responsável por manter a energia consumida pelo oscilador. Desse lado aqui eu tenho um circuito RLC, que é responsável por fazer o sistema oscilar, e aqui eu tenho um elemento mais importante desse sistema Goutier-Bienfant, que é o elemento não linear, que é ele quem vai dar a dinâmica do oscilador. Se a dinâmica vai ser periódica, multiperiódica ou caótica. E qual é o elemento que a gente utilizou para controlar a dinâmica do oscilador como um todo? O resistor R2. A depender do valor desse resistor R2, o sistema pode operar periodicamente ou caoticamente, tudo bem? Bom, aqui está o resistor. Essa função de transferência aqui do elemento não linear, eu explodi ela um pouco aqui, e aqui nós temos, ela é uma função de V, né, da tensão, e quem é V? V é a diferença de potencial entre V1 e V2. Quem é V1 e V2? Está aqui, ó. V1 é a tensão nesse ponto e V2 é a tensão nesse ponto aqui, tá? E alfa, que é um outro parâmetro aqui de entrada, é um valor que depende é uma característica do diodo, onde esse N é o número de diodo e esse VT é a tensão térmica do diodo. No nosso caso específico aqui, esses diodos D1 e D2, como a gente colocou lá na dissertação, eles são iguais, tá? Bom, e aqui está o gráfico da função de transferência. E através do resistor R2, se ele for pequeno ou grande, eu controlo em qual região o meu oscilador vai operar. Observe aqui, se eu pegar um R2 pequenininho, G tende a V. Por quê? Porque esse termo aqui, ele é muito maior do que esse aqui. Então, esse aqui, ele é irrisório. Então, o sistema vai operar numa região linear. Já se eu pego aqui um R2 grande, esse termo aqui fica muito pequeno e esse termo aqui passa a dominar a dinâmica do sistema. E aí, naturalmente, eu estou trabalhando numa região não linear. E é em busca dessa região que a gente vai, na hora fazer o nosso sistema trabalhar nessa região não linear, numa região caótica, mais especificamente. Aqui eu trago um retrato de fase 3D, né? Onde eu tenho aqui um R2 igual a 165, numérico, tá? E aqui eu tenho um R2 3.44. Esses valores são adimensionais, naturalmente. E aqui eu tenho um diagrama de fase, onde eu tenho aqui o I. Esse I ele pode ser obtido aqui, nesse ramo aqui, RL, tá? Tá aqui o I. E eu tenho V1 e V2, conforme já explicado, V1 e V2 aqui. Tanto... aqui também é a mesma descrição. O que nós temos aqui observando é que para o R2 igual a 165, eu tenho no retrato de fase de V1 em função de V2 um retrato de fase o quê? Periódico. Já aqui eu tenho um retrato de fase típico de um atrator caótico. Beleza? Então é atrás desse R2 que a gente vai buscar para o nosso sistema trabalhar. Bom, dito isso, para facilitar, quando a gente estuda sincronização de sistemas caóticos, para facilitar, a gente não trabalha com as variáveis V1, X1 e X2, né? A gente troca as variáveis para trabalhar com X paralelo e X perpendicular, onde o X paralelo especifica a dinâmica na variedade de sincronização e o X perpendicular especifica a dinâmica na variedade transversal. Ou seja,
Se o sistema estiver sincronizado, o retrato de fase vai estar sendo plotado na variedade de sincronização. Se houver alguma perturbação e o sistema, por algum motivo, desincronizar, aí haverá, o circuito deixará a variedade de sincronização e entrará fará uma expulsão na variedade transversal, a variedade de sincronização, até o sistema sincronizar de novo, isso aqui vinha a zero e as trajetórias do sistema voltar para a variedade de sincronização. E quais são as condições de sincronização, olhando para isso aqui? Basta olhar para o x perpendicular. Se eu olhar a condição de sincronização, eu quero que o vetor x1 seja igual ao vetor x2 durante todo o tempo. Isso é a mesma coisa do que o quê? O modo de x perpendicular, olhando para isso aqui, seja igual a zero. Mas essa sincronização ela pode ser estável ou instável. E o que é que vai dar a qualidade da sincronização, a estabilidade da sincronização? Os autovalores, que estão aqui representados. Se eles representam aqui o expoente transversal de Lyapunov. Como é que eu descubro se o meu sistema é estável ou não? Basta eu olhar para o maior deles. Se o maior deles for menor ou igual a zero, eu tenho um sistema sincronizado com alta qualidade, estável. Isso foi proposto por Fujisaka e Yamada, tudo bem? A gente vai ver que tem condições em que o sistema nem sempre, e isso foi proposto por Gautier Bienfant, nem sempre ele mesmo tendo os expoentes de Lyapunov negativo por completo, Gautier Bienfant demonstrou que pode haver eventos de sincronização de forma esporádica nesse acoplamento. E aqui eu trago aqui, já trabalhando com o sistema de Gautier Bienfant, eu trago aqui dois sistemas de Gautier Bienfant acoplados por Ver1. Observe que aqui eu tenho o x perpendicular, que é os eventos de sincronização, e a série temporal do x perpendicular, né, em função do tempo. E aqui eu vario o meu alfa. Observe que para um alfa igual a zero, simplesmente eu não tenho acoplamento, e aqui eu tenho evento de desincronização todo o tempo. Já quando eu aumento o alfa aqui, para 0,5, eu já começo a diminuir aqui as amplitudes e a recorrência dos meus eventos de desincronização, que são representados por x perpendicular. E quando eu coloco um alfa com uma força de acoplamento adequada, tá? Maior do que um determinado limite, a gente observa que o sistema acopla por completo, e, além disso, a qualidade do acoplamento ela é muito boa, ou seja, é um acoplamento estável. Observe que a gente está trabalhando com V1. E aí, para a gente verificar isso, a gente olha aqui o x perpendicular máximo. Por quê? Porque o x perpendicular máximo ele capta a estabilidade local, ao passo que o x perpendicular médio, é a global. Existem casos em que a global ela tende a zero, dizendo que o sistema está bem acoplado e é estável, mas a local não, a máxima não. E é para a máxima que a gente olha. Nesse caso específico, a partir de um determinado ponto aqui, a partir do 0,4, a gente observa que o x perpendicular máximo ele tende a zero, ele é zero, na verdade, aqui, né? E, naturalmente, eu posso garantir que a qualidade existe uma boa qualidade, o sistema é estável em sua sincronização. Já com V2, observe que mesmo quando eu aumentando aqui o alfa, ele nunca vai ter uma situação em que eu não vou ter esse x perpendicular alto, esses eventos de sincronização. Eu posso ter momentos de alta qualidade, mas eu vou sempre ter uma desincronização. E isso é capturado por quem? Pelo x perpendicular máximo, através dessa figura aqui. Isso aqui ela tende para um valor, mas nunca tende para zero. E aí, com isso, eu digo que a qualidade dessa sincronização aqui não é boa. Ele é um sistema instável, né? Ele sincroniza, mas de forma instável. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Esses eventos aqui, que a gente chama dessas desincronizações, conhecidos como evento de borbulhamento, tá? Que dão origem a eventos extremos, tá? A evento extremo. E é uma característica desses eventos extremos que a gente vai explorar para poder fazer
a geração da chave do nosso sistema. Ou seja, os mecanismos dinâmicos que regulam as amplitudes dos eventos de desincronização, pequena, intermediária ou grande, dos eventos extremos são os mesmos, o que implica na impossibilidade de sua previsão. E tudo que a gente quer para uma chave de um sistema criptográfico é que ela seja imprevisível, tá bom? No sistema do Bourdieu-Bienfant, especificamente, os eventos extremos são consequências do borbulhamento do atrator, onde as bolhas são os próprios eventos de sincronização, que, por sua vez, surge da instabilidade da origem. Quando o sistema de Bourdieu-Bienfant está operando num regime caótico, a origem ela é instável. Então, mesmo que o sistema esteja... O sistema que está sincronizado, quando se aproxima, as trajetórias desse sistema sincronizado se aproxima da origem, pela a característica da instabilidade da origem, esse sistema tende a ser repelido dessa origem e tende a separar por breve momento, logo em seguida, e acoplar novamente, dependendo da força de acoplamento. Se a força de acoplamento for forte, ela volta a acoplar e ele volta a excursionar novamente no diagrama de fases, tá? E aí é óbvio que quanto mais próximo dessa origem, maior os eventos de sincronização. Quando ela passa próximo, mas não tanto, os eventos, as amplitudes dos eventos de desincronização, ela é menor. Dito isso, pessoal, é isso que a gente vai explorar no nosso sistema. E aí, agora, eu apresento para vocês o nosso sistema proposto. A gente tem aqui um sistema onde a gente tem um transmissor, tá? E um receptor. O transmissor do lado esquerdo e o receptor do lado direito. Observe que o transmissor, ele está aqui, ó, ele possui um oscilador Bourdieu-Bienfant mestre e o Bourdieu-Bienfant auxiliar, acoplados por V2. Por que ele tem que ser acoplado por V2? Pelo simples fato de eu querer aqui eventos de desincronização. Do outro lado, também é a mesma coisa. Ele tem o Bourdieu-Bienfant escravo, tá? Acoplado através de V2 no Bourdieu-Bienfant auxiliar. Por quê? Porque eu quero que haja eventos de desincronização. E o oscilador mexe acoplado ao escravo através de um canal público, que é diferente do canal público, onde vai trafegar a mensagem, ele é acoplado através de V1. Por que eu acoplo através de V1? Porque eu quero que esse cara aqui siga a mesma dinâmica desse cara aqui. Ou seja, o oscilador aqui, o receptor, tem que ter os mesmos eventos de desincronização do transmissor, para que eu possa gerar chaves similares, tanto do lado do transmissor quanto do lado do receptor. E utilizo essas chaves para fazer o quê? A encriptação do texto claro, e aí seguir a mesma linha de raciocínio. E na recepção, já explicado anteriormente, no sistema criptográfico simétrico. E na recepção eu faço exatamente o processo inverso e entrego o texto claro, tá bom? E aqui, mais uma vez, está a nossa plataforma. A gente utilizou o sistema de Bourdieu-Bienfant como plataforma. Então, no final das contas, parece trivial. Aí está aqui, ó, os eventos de sincronização gerados no transmissor, no receptor. Se isso aqui tiver alta similaridade com isso, eu faço um algoritmo atuar aqui, e eu consigo gerar minha chave. Agora a pergunta é, como gerar o mesmo sinal de desincronização no transmissor e no receptor? Bom, a resposta está aqui, ó. Na simulação numérica, a gente utilizou uma metodologia que foi exatamente essa. A gente gerou vários conjuntos de parâmetros para a gente escolher o melhor conjunto de parâmetros, né? Para poder a gente alcançar a maior similaridade. E, baseado nesse conjunto de parâmetros, a gente foi fazendo filtros, né? Então, a gente filtrou os conjuntos de parâmetros para obter aqueles com a correlação cruzada entre os sinais do transmissor e do receptor acima de 90% e excluir aqueles que geravam sinais periódicos. Não interessam esses sinais para a gente. O que interessa são os sinais caóticos. Além disso, a gente verificou o quanto ele era sensível à pequena incompatibilidade entre os parâmetros, já que os parâmetros, na prática, eles não são cravados, né? Ele tem uma tolerância, e as próprias condições iniciais, tá? E aí, depois que a gente obteve 12 parâmetros, que é esse conjunto de parâmetros, a gente fez a geração da chave binária, aplicou a chave binária ao processo do NIST, né? Que é uma suíte de protocolo que eu vou falar mais à frente, e verificou a informação mútua entre uma chave gerada pelo transmissor e uma chave gerada a partir do meio de comunicação por um atacante, para ver o quanto de informação uma teria na outra, para ver se nosso sistema é seguro de fato ou não. Bom, para gerar os vários conjuntos de parâmetros, o que é que nós fizemos?
a gente, em torno desse em torno desse valor médio aqui, de 1,2, 1,52 e 1,93, a gente permitiu uma incompatibilidade, um mismatch de 1%, tá? E fez R2, já que ele é que manda na dinâmica do oscilador, variar de 1,52 na parte numérica a 4, variando em passos de 0,4. Depois de fazer todos aqueles filtros, nós chegamos a esse conjunto de parâmetros aqui. Desculpa. A gente chegou a esses 12 parâmetros aqui, total, 3 para cada circuito, porque a gente não tem 4 osciladores, 2 no transmissor, 2 no receptor, então eu preciso de 12 parâmetros, 3 para cada circuito, tudo bem? E aí, depois, nós geramos as séries temporais, e aí os resultados eles foram muito bons, né? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, série temporal dos eventos de sincronização do transmissor, aqui dos eventos de sincronização do receptor, e aqui, ó, eu tenho o sinal que faz o acoplamento entre o transmissor e o receptor. Vocês observem de cara que esses dois sinais são muito similares, ao passo que esse sinal são completamente diferentes desse sinal aqui. E esse sinal aqui é um sinal caótico. E aqui a gente está mostrando aqui, ó, o acoplamento, tá, entre o transmissor e o receptor. E vocês observem que ele está muito bem acoplado. Haja vista aqui a reta diagonal aqui com inclinação igual a 1, tá? Nesse diagrama de fase, de V1A e V1B, que são o V1 dos osciladores auxiliares. E isso em números, né? Vamos ver isso em números, né? Para isso, a gente fez a correlação cruzada, tá? Então, eu fiz a correlação cruzada entre o sinal do transmissor e o sinal do receptor. Está aqui o sinal do transmissor, o sinal do receptor, deslocado pelo tal. E aqui são os desvios padrão do transmissor e do receptor. E olha o que é que a gente obteve. Para tal igual a zero, ou seja, sem nenhum deslocamento, a gente obteve uma correlação cruzada entre o transmissor e o receptor de 97%. Algo muito bom. Mas coloque um tal, qualquer que seja, diferente de zero. Observe que ele simplesmente vem para o nível do ruído. E isso quer dizer o quê? Que simplesmente eles estão se comportando muito próximos de dois sinais aleatórios. O X perpendicular, tanto do transmissor quanto do receptor. E é exatamente isso que a gente quer. Quando eu faço a correlação do transmissor com V1 e do receptor com V1 do sinal, olha o que é que acontece. Independente do tal, ele está no nível do ruído. Isso mostra o quê? Que o sinal do meio não possui correlação alguma com o sinal do transmissor e do receptor. E a partir daqui, com esses resultados, a gente gerou a chave binária. E como foi que a gente gerou a chave binária na parte numérica? Aqui estão os eventos de sincronização. A gente buscou uma forma simples de fazer, fazendo o quê? Amostragem em intervalo de tempos iguais, representados por esses pontinhos vermelhos aqui, que vocês estão observando. Então, eu fiz a primeira amostragem, caiu entre o nível 1 e o nível 2. Eu venho numa tabela e digo, entre o nível 1 e o nível 2, eu tenho B0, B1 e B2. Então, essa aqui vai ser a minha meus primeiros bits que vão entrar, que vai gerar minha chave. Se, porventura, eu faço uma amostragem aqui, caiu entre o nível... Aí, o próximo amostragem está entre o nível 2 e 3. Eu venho aqui entre o nível 2 e 3, eu vou estar lá B3, B4 e B5. Bom, e aí dá aqui na sequência. Eu gero uma string. Uma vez essa string gerada, eu faço duas operações ou exclusiva para aumentar o robustez da chave e ela ter segurança na hora para eu garantir que a chave realmente é aleatória, tá? Isso é muito comum. E aí eu gero minha chave. Uma vez gerado minha chave, eu faço, na verdade, essas operações através de duas operações ou exclusivas, né? A operação exclusiva nada mais é do que se eu tiver entradas iguais, de bits iguais, ele me dá 0, e bits diferentes aqui, ele me dá 1, aqui está a tabelinha, eu gero a chave. E aí, o que foi que eu fiz? Eu verifiquei, isso é outro resultado muito interessante, o grau de similaridade das chaves. As chaves já geradas. E o que é que nós obtivemos? Que o que é o BER? O bit erro rate entre o transmissor e o receptor
é exatamente algo em torno... Exatamente não, é algo em torno de 1%. Ou seja, o grau de erro entre a chave do transmissor e do receptor é muito pequeno. Ao passo que o bit erro rate do transmissor e de uma possível chave gerada a partir do meio, utilizando o mesmo algoritmo, tá? Ela é algo em torno de 50%. Então, se eu te der um bit 1 como entrada, há uma probabilidade de você ter um bit 0 ou 1 do outro lado na chave gerada por um atacante. Então, é um resultado formidável isso aqui, tudo bem? Bom, a partir daí, uma vez tendo um BE satisfatório, né, uma assimilidade alta, a gente submeteu a chave ao teste do NIST para poder verificar se ele passa no teste de aleatoriedade. O NIST é uma suíte de protocolo composta por 15 testes, que eles estão aqui, tá? Aqui está o nome em português. E aí, é uma suíte estabelecida no mercado, que ela testa chaves para dizer se essas chaves elas são aleatórias ou ela testa chaves aleatórias ou pseudo-aleatórias para mostrar o grau de aleatoriedade das chaves, para ver se de fato a chave é aleatória ou se uma chave pseudo-aleatória se aproxima de uma aleatoriedade tal que ela é considerada robusta para ser utilizada no sistema de criptográfico. Para a gente rodar o teste, a gente utilizou uma chave com 56 milhões de bits, tá? E a condição de aprovação no teste é ter valor P, tá? Tá aqui o valor P maior do que 0,01. Isso aqui foi um parâmetro do próprio teste, eu não alterei. E aqui a aprovação mínima é que eu tenho que ter 52 testes de 55 vezes rodadas. Eu tenho que ter 52 aprovações de 55 vezes rodadas. E aqui de 32 aprovações de 35 vezes rodadas. E se vocês observarem aqui, a nossa chave conseguiu superar o teste do NIST e apresentou uma aleatoriedade satisfatória para poder... Satisfatória não, adequada para poder ser utilizada em sistemas criptográficos. E aí, naturalmente, a gente aqui atende os 3 primeiros requisitos do on-time pad, certo? Bom, mas ainda falta o quarto, que é não ter nenhuma correlação, nenhuma informação entre o que a chave do transmissor e uma chave gerada pelo um atacante. E aí a gente foi e calculou a informação mútua, tá? Através dessa equaçãozinha aqui. Aqui está a matriz de distribuição conjunta de probabilidade, mas o que interessa é esse resultado aqui, ó. A informação mútua entre a chave do transmissor e a chave do receptor, entre a chave do transmissor e a chave gerada por um atacante a partir do sinal de V1, ela é da ordem de 10 elevado a menos 10. Ou seja, não tem quase informação nenhuma da chave do transmissor na chave gerada pelo atacante. E isso já era esperado, porque o sinal é completamente diferente. E aí, com isso, a gente garante o quarto e último requisito do on-time pad. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente não tinha por que duvidar. Obviamente que a gente tinha alguns desafios a superar, mas não tinha por que... Isso encorajou a gente ir para a parte numérica, né, ou experimental, melhor dizendo. E aí, antes de realmente construir a placa e montar um aparato experimental, a gente simulou, tá? Através desse software aqui, tá? A gente desenhou o diagrama elétrico, tá? E simulou, e a gente verificou que os resultados eles foram satisfatórios, e aí não tinha outra alternativa a não ser a gente modelar a placa utilizando esse mesmo software aqui e, em seguida, usinar essa placa utilizando a prototipadora Protomat S63 que tem lá na UAXA, e, em seguida, a gente monta os componentes e faz o acoplamento. Aqui a gente tem o transmissor, aqui a gente tem o receptor, e aqui atrás a gente tem um osciloscópio mostrando que os dois sistemas estão bem sincronizados. Basta observar que aqui a gente tem uma reta diagonal com inclinação igual a 1 no fundo da tela aqui do osciloscópio, tá? E esse osciloscópio que a gente utilizou foi o TBS 1072B. Tranquilos? E aí, para fazer a aquisição dos dados experimentais,
A gente utilizou a placa de aquisição NI USB 6211, tá? Com essas características aqui. Essa é uma placa da National Instruments. E a gente fez uma amostragem, né, de 40 kilosamples por segundo. E a gente utilizou o LabVIEW para poder fazer o software para poder fazer essa aquisição. Aqui está a interface homem-máquina, aqui está os canais de entrada que a gente configurou. Então, a gente vê aqui, ó, atenção, o V1 do principal do transmissor, o V1 do auxiliar do transmissor, enfim, aqui está os canais, aqui está o buffer configurado, aqui está a taxa de amostragem, aqui está onde ele vai carregar, aqui está o nome do arquivo e aqui está a quantidade de pontos que a gente utilizou. E através dessa telinha a gente verificava exatamente os plots da aquisição em tempo real, na medida que essa placa aqui iria fazendo a aquisição. Bom, e como resultado experimental, nós temos aqui o quê? Os sinais, de novo, dos eventos de desincronização do transmissor, dos eventos de desincronização do receptor e aqui do acoplamento do transmissor e do receptor. Mais uma vez, a gente observa que esses sinais são muito similares, ao passo que aqui é um sinal completamente diverso dos outros dois. Aqui a gente mostra a mesma figura aqui do acoplamento do transmissor e do receptor, né? E a gente verifica aqui que, de fato, ele também está bem acoplado, mais uma vez a inclinação aqui igual a 1, né? E reta diagonal com inclinação igual a 1. E aqui, que é o mais interessante, a gente traz aqui os resultados da correlação cruzada. Observe que no sinal experimental, a gente, para tal igual a 0, a gente obteve 99% de correlação cruzada entre a chave do transmissor, entre o sinal do transmissor e o sinal do receptor. E para um tal diferente de 0, seja ele qual for, essa correlação ela vai a 0, mostrando que esse sinal se aproxima muito de um sinal completamente aleatório. E quando eu faço a correlação cruzada do sinal do transmissor com o sinal do meio ou o sinal do receptor com o meio, a gente vê que aqui ela está no nível do ruído, mostrando que os dois não têm correlação alguma, tá bom? Aí agora, de posse desses resultados, a gente parte para a geração da chave binária. E aqui a gente teve uma surpresa, né? Uma surpresa entre aspas, né? Pesquisa é isso. A gente observou que, ao gerar a chave a partir do sinal experimental, utilizando o algoritmo utilizado na parte numérica, que lá a gente desconsiderou o ruído, mas aqui na parte experimental a gente tinha o ruído, a gente obteve uma taxa de erro extremamente elevada. E isso não servia para a gente. E isso é observado aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, quando eu faço aqui, aí eu trouxe aqui, ó, o x perpendicular dos eventos de sequência da parte numérica, a gente observa aqui, ó, que o x perpendicular ele não é tão influenciado aqui pelo ruído como os eventos de sequência da parte experimental é. Então, embora que eu tenha um x perpendicular um pouquinho menor, os eventos de sequência um pouquinho menor, ele simplesmente, aqui, entre o transmissor e o receptor, ele se torna aleatório. Então, como a gente faz nesse tipo de algoritmo, a gente faz uma amostragem aqui próximo do ruído, com sinais muito baixos, o que vai acontecer? A aleatoriedade da chave ficou muito grande, e por isso que o B deu alto. Então, a gente partiu para um outro algoritmo, cuja ideia é o seguinte: a gente passou a medir a distância entre picos maiores, entre os eventos maiores, a partir de um determinado threshold N aqui. E aí a gente mede essa distância, tá? E uma vez de posse dessa medida, a gente acomoda essa distância numa reta aqui de 0 a 300, tá? Segundos, que a gente subdividiu em 40 intervalos de forma exponencial, porque a distribuição aqui, a gente estudou a distribuição e viu que essa era a melhor forma para gerar chaves aleatórias. E aí, se eu meço aqui essa distância, ela dá uma distância de, sei lá, 45. Essa distância de 45, ela está entre 40 e 80. Eu pego simplesmente o valor superior desse intervalo de 40 e 80 e faço gerar uma chave binária de 8 bits, tá? E, a partir daí, eu faço isso na sequência indefinidamente. E aí eu gero minhas sequências binárias. Mais uma vez, eu passo por 2 operações exclusivas para poder me dar uma chave. E aí, com essa nova forma de
gerar chave na parte experimental, a gente obteve um bit error rate do transmissor e receptor algo próximo de 11%. Antes a gente estava em 26%, isso não é aceitável para a nossa realidade. E aqui, do transmissor e do meio, a gente obteve algo em torno de 50%. Esse resultado aqui foi muito bom. E eu vou mostrar que com a chave gerada a partir do sinal experimental, mesmo com esse B aqui, a gente consegue recuperar a chave tranquilamente. E aí, de posse da chave, não tinha outra alternativa a ver se ele também passa no teste do NIST. E aí, com a mesma explicação que eu dei na parte numérica, raciocínio análogo, a gente observa que todos os valores P estão acima de 0,1 e todos os valores para que a gente rodou 55 vezes, ele me deu resultados acima de 52, e para aqueles que tiveram foi rodado 13 vezes, ele me deu, para a taxa de aprovação, era um resultado acima de 11. E a gente teve aqui um resultado acima de 12 e acima de 13. Bom, mais uma vez, na parte experimental, a gente garantiu os 3 primeiros requisitos do time pad, tá? E aí a gente calculou a informação mútua, e a gente, no cálculo da informação mútua, a gente obteve também que há muito pouca informação entre a chave do transmissor e a chave, uma possível chave gerada a partir do meio, tá? E algo em torno de 10 elevadamente 7, ou seja, muito pouca informação. Obviamente que esse resultado aqui ele deu um pouco pior do que da parte numérica, porque, desculpa, de alguma forma o ruído aqui acrescentou algum tipo de informação que no cálculo da informação mútua isso foi captado, como a gente observa aqui. Por isso que ele está 3 ordens de grandeza pior do que o resultado lá obtido na parte numérica. E aqui a gente demonstra que o nosso sistema ele funciona. Nós temos aqui uma imagem nossa, né? Que com a chave gerada pelo nosso sistema, tá? A gente utilizou um algoritmo que muito trivial, uma O exclusiva aqui, sem nenhuma complexidade. A gente fez a chave atuar nos bits dessa imagem. E o que é que a gente obtém no canal público? Isso aqui. A gente vê que esse tipo de imagem, desculpa, é completamente diferente disso aqui. E se um atacante, a partir do sinal de V1, utilizando o mesmo algoritmo, tá, de criptografia, fizesse uma operação ou exclusiva, ele iria obter essa imagem, que é também muito diferente dessa, ao passo que um receptor legítimo conseguiria recuperar tranquilamente a mensagem, com uma pequena perda de qualidade, mas que pode ser facilmente recuperado com códigos corretores de erro. Então, mesmo com o B daquele, o resultado foi extremamente satisfatório. E detalhe, pessoal, a gente está falando aqui de resultados experimentais, tirado daquelas plaquinhas que a gente construiu daquele sistema, daquele aparato experimental montado em laboratório. Bom, com isso, eu vou fazer um pequeno resumo aqui dos resultados, tá? E aí, o que é que a gente pode resumir? Que é possível gerar sinais de desincronização com alta correlação. A gente obteve um valor muito superior a esse, aqui de 90%, mas não para qualquer conjunto de parâmetros. Eu não vou simplesmente pegar 12 conjuntos de parâmetros, vou colocar lá e achar que vai sair um resultado bonito. Não, é preciso suor, utilizando essa metodologia, para a gente chegar em parâmetros adequados, para a gente chegar em correlação dessa natureza. A gente chegou à conclusão também que as chaves geradas no transmissor e no receptor possuem boa similaridade e, por conseguinte, taxa de erro dentro de níveis aceitáveis para a nossa realidade. A gente mostrou que conseguiu recuperar uma imagem, enfim, a gente consegue recuperar qualquer outra coisa, bem como a baixa similaridade, tanto a chave do transmissor quanto com relação a baixa similaridade e alta taxa de erro, algo em torno de 50%, com a possível chave gerada por um atacante a partir do sinal de V1. Tá? A chave experimental teve uma taxa de erro maior que a chave numérica. Isso certamente foi devido às condições que a gente não tratou. Era a ideia tratar a parte de ruído
mas infelizmente a gente não teve tempo hábil para isso, em virtude de N fatores e até da limitação de acesso ao laboratório por causa das condições da pandemia. Enfim, a gente terminou não tratando, mas os resultados que a gente colheu foi satisfatório. Certamente, se a gente tivesse tratado, blindando as placas, a gente teria, com certeza, com certeza não, né? A probabilidade de a gente conseguir taxa de erro melhor na parte experimental seria maior. Tá? O algoritmo de geração de chave impacta diretamente na taxa de erro. Tá? A gente conseguiu, usando o que a gente usou no numérico, a taxa de erro foi em torno de 27%. Quando a gente mudou o algoritmo, a gente desceu para 10,6%. Ou seja, muito melhor. Né? E na aleatoriedade das chaves, obviamente, quanto mais complexo o algoritmo, a gente fez um algoritmo simples só para gerar a chave que seja satisfatório para o nosso sistema, mas a gente pode complicar um pouco mais esse algoritmo. O sistema passou no teste de aleatoriedade, no teste de informação mútua, consequentemente, ele passou no teste do on-time pad. Isso é um resultado muito bom, mostrando que o nosso sistema é incondicionalmente seguro. A segurança do sistema está intimamente ligada à complexidade do circuito utilizado como plataforma do sistema e do algoritmo utilizado para transformar o sinal analógico na chave binária. A parte do algoritmo eu já citei em cima, e obviamente que se eu tenho um circuito mais complexo, com muito mais parâmetros, naturalmente é muito mais difícil você reproduzir um atacante e reproduzir tal plataforma. A prova de conceito foi demonstrada utilizando osciladores caóticos eletrônicos analógicos, mas poderiam ter sido utilizados outras plataformas, osciladores optoeletrônicos ou fotônicos. Para quê? Para aumentar a banda. E aí aumentar a taxa de transferência de informação. Não era nosso objetivo, a gente não estava focando nisso, a gente queria provar o conceito. Que conceito? Que era possível fazer criptografia de chave simétrica utilizando eventos de desincronização de circuitos caóticos acoplados. Tá? E a gente aqui observou que o ruído influenciou o desempenho do sistema experimental, por tudo que eu já falei. E só para contextualizar, na própria informação mútua, a gente viu que a informação mútua do sistema experimental ela foi um pouquinho pior do que da parte numérica. Bom, conclusões e perspectivas. Nós demonstramos, né, foi demonstrado numérica experimentalmente a viabilidade de gerar e distribuir chaves de criptografia simmétricas a partir do fenômeno de sincronização de circuito caótico eletrônico acoplado, e verificou-se que as chaves geradas são incondicionalmente seguras. Aqui eu digo que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu demonstrar através daquele exemplo lá que eu apresentei, e aqui por todos os critérios que a gente conseguiu cumprir dos requisitos do on-time pad. Então, com isso, a gente pode dizer que a chave é realmente condicionalmente segura. E, obviamente, para que a gente... qual é a nossa perspectiva, né? A gente espera, né, que o sistema proposto aqui seja uma alternativa à criptografia clássica e à criptografia quântica no tocante a garantir segurança da informação de pessoas, instituições e governo na internet. A gente sabe que criptografia clássica, ela hoje, com o tamanho das chaves, com o tamanho da chave razoável, ela é computacionalmente segura, mas não incondicionalmente segura. Com o advento dos computadores quânticos, já tem algoritmo aí para tal tipo de computação que em horas, ou dependendo do tipo de chave, em dias, ele quebra a chave. E a criptografia quântica ela tem um problema da infraestrutura de telecomunicações adequadas que hoje não existe. Então, ainda é uma realidade um pouco distante para ser aplicado como a gente vê aí no dia a dia e a necessidade que tem da parte das instituições em criptografar suas informações. Então, o nosso sistema criptográfico ele se propõe a cobrir essa brecha e garantir a informação, tá bom? Bom, com isso aí eu agradeço imensamente à Universidade Federal de Pernambuco pela oportunidade, ao Whats aí na pessoa do seu diretor e a todos os integrantes. Para mim foi maravilhoso ter feito parte desse grupo aí, aos órgãos de fomento, a todo o grupo de dinâmica não linear, tá?
ao professor Ariá e aos demais membros aí que, de alguma forma, contribuiu nas discussões, mas, mais especificamente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador aqui, ao professor Wellington, ao meu orientador, professor Rafael, ao Juan, ao aluno de graduação de Engenharia Eletrônica, que nos ajudou muito ao longo da elaboração do trabalho, e ao Robson, ao doutorando Robson, que também contribuiu conosco, dando algumas dicas e orientando para que a gente tivesse sucesso nesse trabalho. Com isso aí, eu encerro minhas palavras e passo a palavra aí à banca, e estou à disposição aqui para qualquer dúvida ou qualquer eventualidade. Muito obrigado a todos.